Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles os farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, eu quero falar para vocês e desejar para vocês uma feliz Páscoa. Amanhã entraremos no 6º domingo da Páscoa, mas hoje, sendo sábado, nós estamos no 5º domingo, na 5ª semana da Páscoa, onde nós estamos revivendo esse grande mistério da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. E isso é de suma importância para todos nós, porque, como diz São Paulo, se Jesus Cristo não ressuscitasse, nós seríamos as pessoas mais tristes desse mundo. Mas como Jesus ressuscitou e nós cremos nisso, nós somos as pessoas mais felizes deste mundo, graças a Deus. Percebam que nós estamos agora no capítulo 15 do Evangelho de São João. Estamos terminando esse capítulo, né? Já na segunda-feira nós iremos terminá-lo e pegaremos uma parte do capítulo 16. Relembrando que eu tenho falado para vocês, o capítulo 13, 14, 15, 16, 17 do Evangelho de São João narra o momento em que Jesus celebrou a última ceia com os apóstolos e celebrou a primeira missa. Jesus agora está nesse clima, nesse momento de despedida. Então agora percebam que Jesus já falou várias coisas. Já falou do mandamento do amor. Ele já falou que na casa do Pai haverá muitas moradas. E ele vai preparar este lugar, essa morada. E quando ele voltar, ele virá para nos levar. Lembremos que ele disse para nós não perturbarmos o nosso coração. Essa tensão existente ali nessa última ceia, na celebração dessa primeira missa, onde Judas acaba traindo Jesus, e assim por diante. Só que agora, Jesus está trazendo algo que é de uma importância muito grande também para nós, nesta despedida. Observe que Jesus está dizendo o seguinte, e é importante aqui notar também que Jesus, ele não nos deixa na ignorância. Ele não fica tapando o sol com a peneira. Jesus não fica falando as coisas assim de forma bem camuflada. Ele fala de forma bem direta. E veja o que é que ele está dizendo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. O mundo.
Que mundo é esse que Jesus está falando? Não é o mundo enquanto criação, é o mundo aonde as pessoas se opõem a Deus. É esse mundo. Esse mundo aonde Satanás é ele que está à frente e tem os seus seguidores. Ele se opõe a nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa oposição, eles acabam odiando Jesus e odiando a nação católica. Assim como tem o mundo com a sua nação, vamos dizer assim, para que você possa entender melhor. Existe a nação brasileira, como tem a italiana, como tem a nação peruana, existe a nação brasileira. A nação brasileira, ela tem um chefe que está à frente. Está ali o presidente, abaixo do presidente tem os governadores, os prefeitos. Essa nação, ela é regida por uma constituição, que são as leis que estão ali. E quem pertence a essa nação, ou a qualquer outra nação, deve seguir essas leis. Só que existe uma outra nação, e essa é a grande novidade. Existe a nação católica, a nação cristã. Não sei se você atinou para isso, né? Nós, católicos, fazemos parte de uma sociedade. Nós fazemos parte de uma nação. Essa nação nós também temos aquela pessoa que nos governa, que é Deus. Jesus Cristo é quem nos governa. E dentro desse governo existem os representantes de Jesus. Por exemplo, o bispo de Roma, que é o Papa, ele é o representante de Jesus Cristo dentro dessa nação católica, dentro dessa sociedade católica. Ele governa a sociedade católica. E aí, abaixo dele estão aí os bispos, né? Mas não vamos esquecer que o Papa é o bispo de Roma, e o bispo de Roma é o responsável por toda a nação católica, para que nós possamos estar unidos, para que nós possamos ter um mesmo pensamento, para que nós possamos seguir os ensinamentos de nosso Senhor. Aí abaixo do Papa está quem? Os bispos. Abaixo dos bispos estão quem? Os padres, os sacerdotes, que são os cooperadores dos bispos. Aí podemos colocar também os diáconos. Mas nós também temos as nossas leis. A lei que rege a nação cristã, a nação católica, são os mandamentos da lei de Deus. Mas nós também temos uma Constituição, assim como a nação brasileira tem a Constituição dela, a Constituição Civil, nós também temos as nossas Constituições. Por exemplo, o direito canônico, ele vai nos ajudar a entender como é que nós devemos viver nessa nação, quais são os nossos direitos, os nossos deveres. Ali está descrito quem é o Papa, quem são os bispos, quem são os sacerdotes. Ali fala dos sacramentos, o que é o sacramento, o porquê dos sacramentos e assim por diante. Mas tudo isso é para que essa nação católica ela possa viver sendo regida pelo nosso grande governante, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Só que nós, essa nação católica, ela está inserida no mundo, e nesse mundo nós estamos dentro de uma nação, que essa nação tem as suas leis e tudo mais, como eu acabei
de dizer. Só que essas leis que são regidas pela nação civil, as constituições, elas devem estar de acordo com a Constituição divina. Deve estar de acordo com os mandamentos, com a lei de Deus. Porque Deus, Ele está acima de tudo. Ele está acima de todos. Deus é Deus. Então, todas as nações deveriam se submeter a Deus. Então, nós estamos no mundo, como Jesus está dizendo aqui, porém, nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui de passagem. Porque o mundo, o lugar, a nação, onde nós vamos viver eternamente se chama céu. A pátria celeste, a nova Jerusalém. Então nós estamos aqui de passagem, passando um tempo, sendo governado por Deus, dentro desta nação que nós estamos, com as suas leis, e que essas leis deverão estar de acordo com a lei divina. Você entendeu? É assim. Então agora vamos entender melhor o que Jesus está dizendo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Então, essa nação com suas leis, que não querem ser regidas pela lei de Deus e que não tem Deus como seu Senhor, lembremos do Salmo que diz: feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus. Então, essa nação que não tem e não quer e rejeita Deus, ela se opõe à nação católica, à nação cristã, à igreja. Não vamos esquecer que Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, a igreja de nosso Senhor. Então ela se opõe a essa nação, se opõe a essa igreja. Quando há essa oposição entre o demônio que se opõe a Deus, a Jesus Cristo, há um grande conflito. E havendo esse conflito, vai haver o quê? Um grande combate, uma grande perseguição. E é isso que acontece. Então o mundo odeia a Jesus e Jesus está dizendo que todos aqueles que são seus seguidores, que somos nós cristãos, lembremos que durante essa semana nós vimos lá nos Atos dos Apóstolos, lá se falava, né, que foi em Antioquia que os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez com o nome de cristãos. Essa nação, esses cristãos que estão aí. Então, se opõem. Então, havendo uma oposição, há uma perseguição. Então, assim como Jesus foi perseguido, os cristãos também serão perseguidos. Está entendendo o que Jesus está dizendo? Se fosses do mundo, se fosses desse mundo que se opõe a Deus, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, é importante notar esse verbo, o verbo apartar, que é separar. Então nós estamos no mundo, mas nós somos separados desse mundo. O mundo, por isso, Jesus está dizendo, uma vez que nós fomos separados e estamos nesse mundo, ele nos odeia. E aí vem a perseguição. E aí vem a outra explicação que Jesus está dando. O servo não é maior do que o seu Senhor. Bem, se Jesus foi perseguido, foi odiado, então Jesus está dizendo que também nós seremos perseguidos e odiados. Então nós não queiramos ser
maior do que o mestre, do que o Senhor. Como? Imagina, Jesus foi odiado, foi perseguido. Nós somos cristãos, nós somos católicos e estamos com ele. Se nós não fôssemos perseguidos, nós seríamos maior do que ele. Mas Jesus está dizendo, não, nós não podemos ser maior do que ele. Se ele foi perseguido, nós também seremos perseguidos. O servo não é maior que seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Está claro isso, meus irmãos? Está claro. Não adianta nós levarmos um cristianismo na barriga, desculpa a expressão, de qualquer jeito, achando que nós não seremos perseguidos. Jesus está deixando bem claro. Se me odiaram, a mim, odiarão a vocês também. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, se eles agora guardam a palavra de Jesus, então eles também vão, o quê? Nos guardar. Então, essa nação pagã, essa nação do mundo, ela precisará se submeter num processo de conversão, de mudança de vida, a nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ela vai fazer parte dessa nação cristã, dessa nação católica. E isso acontece através do batismo. E aí Jesus encerra, tudo isto eles farão contra vós, o mundo que vos odeia, a nação que vos odeia. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Uma vez que eles não conhecem Jesus, o Pai, então vão perseguir Jesus, que vai perseguir os cristãos, que vai perseguir a igreja, essa nação católica. Agora, vocês vão entender melhor. É por isso que o mundo, essas nações que têm suas leis, que se opõem à lei de Deus, eles perseguem a nação cristã. E uma das coisas que eles vão fazer é querer o quê? Apagar o nome de Jesus, tirar o nome de Jesus. Fazer com que o nome de Jesus seja esquecido. E aí é que entra essas questões dessas doutrinações existentes nas faculdades, nas escolas, onde há uma luta hoje para não se falar mais de nosso Senhor Jesus Cristo. A retirada dos crucifixos. Por quê? A nação católica, que tem Jesus como Senhor, que tem o nosso Deus, a Santíssima Trindade, como o nosso Deus, acaba sendo um problema para essa nação, para esse mundo que odeia nosso Senhor Jesus Cristo. Recentemente eu vi uma notícia de uma escola confessional. Confessional significa uma escola católica. E a escola católica, ela tem como missão formar o homem em Deus. Por isso que tem a doutrina da igreja que é ensinada lá. E também formar o homem também para esse mundo. Mas como o mundo odeia a Jesus, o que é que estão fazendo agora? Estão processando as escolas confessionais. Para que as escolas não ensinem a doutrina da igreja, tirar os crucifixos, tirar a Sagrada Escritura. Há uma perseguição, há um ódio. Mas o que fazer? Nós vamos ter que nos firmar em nosso Senhor Jesus Cristo, nos seus ensinamentos. Vamos ser fiéis. Porque se perseguiram Jesus, vão perseguir a nós. Então nós, enquanto nação católica, que somos regidos por Deus, com os seus mandamentos e suas constituições e os seus ensinamentos,
Nós não podemos arrefecer, nós não podemos negar. Temos que fazer aquilo e falar aquilo que Pedro falou. Você lembra quando Pedro estava sendo julgado? Ele disse que cabe a nós obedecer primeiramente a Deus do que aos homens. Essa luta, esse combate, tudo está se encaminhando para que os católicos deixem de ser católicos, que nós cristãos deixemos de ser cristãos, que nós esqueçamos as Sagradas Escrituras, que nós esqueçamos os documentos da igreja, a tradição da igreja, que nós esqueçamos Jesus, que nós deixemos a missa. Olha que situação! Mas nós temos que ser firmes. Eu não estou aqui falando de briga, de guerra, não. Eu estou dizendo que a nossa fé, ela não pode ser retirada. E aí nós vamos ter que cada vez mais nos aprimorar numa vida de oração, sendo submisso às leis de Deus. E aqui mais uma vez eu abro um parêntese, estou falando aos católicos, estou catequizando nós católicos, porque nós não podemos esquecer que nós fomos salvos, nós fomos redimidos por nosso Senhor Jesus Cristo, que nós fomos criados por Deus. Se nós existimos hoje é porque Deus existe e Ele existe mesmo. E nós devemos obedecer a Deus e devemos servir a Deus. Nós fomos criados para servi-lo. E precisamos ser fiéis. Fecho o parêntese. Sigamos nosso Senhor. Mas Jesus não nos deixou na ignorância. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Jesus não disse assim, se perseguiram a mim, vocês não serão perseguidos. Pelo contrário, ele disse, me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Só que nós somos uma nação, a nação católica, a nação cristã, que estamos inserida no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Um dia, graças à paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua subida ao céu, nós um dia iremos para lá, para a pátria celeste. Mas Jesus está dizendo que até nós chegarmos lá, nós iremos passar por muitas provações. Lembremos do que São Paulo falou. Teremos que passar por muitas perseguições até entrar no reino de Deus, na pátria celeste, onde nós viveremos para sempre com o Senhor. Ser católico não é fácil. Mas vamos, meus irmãos, pedir a Deus a graça do entendimento desse evangelho. De saber que realmente nós, pertencentes à Igreja Católica, nós cristãos, inseridos neste mundo que se opõe a Deus, nós seremos odiados e nós seremos perseguidos. Mas nós contamos com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele nos fortalecerá, Ele nos ajudará, Ele nos dará força através da Eucaristia, através da Santa Missa, através do pão da vida, esse alimento que nos é dado para nós caminharmos neste mundo sem arrefecermos. Peçamos a Nossa Senhora que Nossa Senhora interceda para que nós possamos ser fiéis. Se me perseguiram a mim, perseguirão também a vocês. Se odiaram a mim, odiarão vocês também. Mas nós pertencemos à igreja, nós pertencemos à nação católica. Estamos aqui por um tempo.
e depois nós habitaremos para sempre na pátria celeste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.